mas tem um desafio aqui. Tenta ajustar com a gente, que a gente vai tentar te ajudar com o seu desafio. Mas se você não puder, o culto segue normalmente. Depois da mensagem, a gente já começa com os turnos de oração. E você fica o tempo que você puder ficar. Amém? Amanhã, depois da oração também, você pode ficar preocupado com alguma questão de alimentação da criança ou sua. Nós vamos ter praça de alimentação. No final da vigília também você tem como se alimentar. Segundo aviso, hoje também tem praça de alimentação. E essa cantina que funciona aí, hoje é arrumadinho, é uma jantinha que as irmãs prepararam aí. Deliciosa, quem comeu já sabe como é que funciona, o negócio é muito bom. Sim ou não? Olha, viu? Então você pode se alimentar, ter comunhão com os irmãos e também, ao fazer isso, cooperar com as nossas ações sociais. Esse vídeo que você viu aqui, enquanto estava o período da oferta, é uma das nossas ações sociais missionárias que nós temos lá em Araiose, que é uma base missionária que atua lá com povos ribeirinhos. Inclusive eles estão nos assistindo pelo YouTube. Um beijo no coração de vocês. É uma base missionária atuante lá, que funciona constantemente. Então, você nos ajuda, abençoa e semeia no reino, se alimentando, comprando o seu arrumadinho. Não sai daqui sem comer o arrumadinho para a glória do nome de Jesus. Amém? Pastor Cristiano, vem cá. Gésua, está aí ainda? Vem cá, Gésua, por favor. Gésua, por uma direção de Deus, está indo embora de Parnaíba já daqui a algum tempo. E eu quero, em nome do Senhor e com a igreja, abençoar a vida de Gésua, orar por ela. Queria pedir que o pastor Cristiano fizesse isso. O pastor Cristiano ministrou ontem, vai ministrar hoje também. Ele já se apresentou, nós já apresentamos o pastor Cristiano, mas eu queria que você estendesse sua mão para cá, que o pastor Cristiano conduzisse essa oração pela vida de Gésua, para que tudo aquilo que ela necessitar no seu ministério, na sua vida financeira, na sua vida de forma completa, integral, lá em Curitiba, que é para onde Deus está enviando ela e sua família, que Deus já esteja esperando por ela lá, que tudo se resolva. Gésua, nós declaramos que assim, a mesma bênção que estava sobre a minha vida, a minha família, quando chegamos em Parnaíba, eu quero declarar sobre a sua vida também, no nome de Jesus. Pastor Cristiano vai orar, mas eu preciso fazer isso. Eu quero declarar sobre ti que a mesma provisão que esteve me cobrindo em tempos de pandemia, quando tudo era muito difícil, eu quero declarar sobre a tua vida também, Gésua, no nome de Jesus. Que tu se surpreendas com o cuidado de Deus, que assim como Davi escreveu em seu salmo, que é cuidado como uma ovelha indefesa por um Deus que é Senhor e pastor, também tu sintas esse cuidado no nome de Jesus. Que assim como eu fui surpreendido muitas vezes pelo cuidado excessivo, extremo e amoroso do Senhor, como Ele me surpreendeu em períodos de escassez, Ele também te surpreenda, te sustente no nome de Jesus. Estenda as mãos para cá, queridos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pela tua filha. Aplica o teu sangue, que o Senhor esteja direcionando, conduzindo. Deus, o Salmo 121:8 se cumpra na vida dela. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. E o texto de Isaías 41:13, eu sou o Senhor teu Deus que te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudarei, assim seja. Prepara o caminho, prepara todas as coisas, alinha todas as coisas, que o Senhor esteja, quando o Senhor dá a visão, o Senhor dá também a provisão. O Senhor deu a visão a Abraão para sair da sua terra, da sua parentela, e ir para o lugar que o Senhor mostraria. Com essa visão, o Senhor deu uma provisão que foi Isaac, mais do que somente um filho, mas uma multidão incontável, como as estrelas do céu e a areia da praia. Assim seja, Deus, a provisão, com essa visão que o Senhor tem dado sobre a vida da tua filha. Eu creio muito, Senhor, no poder da autoridade, na autoridade da oração da tua igreja, e nós como tua igreja, abençoamos a tua filha em nome de Jesus, e se você abençoa, diga amém. Só quem está feliz aqui diz glória a Deus. Muito bom estar com os irmãos, muito bom, e eu creio que Deus vai, no final eu vou agradecer, no final porque eu tenho uma palavra depois para liberar sobre os pastores, mas eu vou deixar Deus mover aqui, tá? Mas vamos, o bom é que fica para o final, né? Ontem foi um pouco mais, primeiro dia, hoje Deus já está assim, a liberdade já está fluindo mais, segundo dia, e amanhã, com esse momento aqui profético, vai ser desatador, amém, queridos? Tem alguém feliz? Diga glória a Deus, querido.
Não pense que você está triste, e eu creio que você está feliz, porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Atos capítulo 8, 26 até o 39. Atos dos Apóstolos capítulo 8, do 26 ao 39. Você fica olhando para esse texto e eu quero dizer algo para você, de forma inicial. Eu até anotei aqui para não esquecer. É tempo de deixarmos a passividade de Eli. Eli representa um sacerdócio velho, cego, que morreu cego, gordo, sem visão. É tempo de deixarmos a passividade de Eli e assumirmos a sensibilidade de Samuel. A unção passada não sustenta o fogo presente. Quem quer ver a glória hoje, precisa arder hoje. É hoje que você precisa arder, amém, queridos? Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do 26 ao 39. O anjo do Senhor falou a Filipe: levanta-te e vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E assentando-se na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxima-se dessa carruagem e acompanha. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender, se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique, a quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou, e começando com esta passagem da escritura, anunciou-lhes a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a um certo lugar, onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui água, o que me impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Vai dizendo amém, querido. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não viu mais, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de alegria. Amém? Você pode dizer glória a Deus? O verso 39 é o que eu li, jubiloso, cheio de alegria. Feche seus olhos, peça uma palavra ao Senhor. Peça uma palavra que o Espírito Santo fale ao teu coração. Amados, eu estou diante de homens e mulheres que, creio eu, irão causar impacto nessa geração. Tem alguém que crê? Diga amém. Não, você não entendeu. Eu estou diante de homens e mulheres que irão causar impacto nessa geração. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Causadores de impacto. Diga comigo: causadores de impacto. Eu vou contar até 3. 1, 2, 3. Mas quando se fala em causar impacto, até o pastor falou que as crianças não seriam conhecidas como influencers. Para essa geração, causar impacto tem essa expressão tem uma conotação. Para nós, no reino de Deus, causar impacto tem outra conotação. Então, eu creio que pós-conferência, que esses dias, tudo que nós estamos recebendo da parte de Deus tem um propósito, tem um objetivo, que é gerar em nós impacto.
porque nós temos que ser os primeiros a sermos impactados. Evangelho de João, capítulo 12, quando fala lá de Lázaro, diz que as multidões, elas foram ver Jesus e Lázaro. Veja que Lázaro não era um apóstolo, mas Lázaro era um amigo. Igreja tem que ser um local de amigos. Você pode dizer amém? Porque muita gente busca títulos, e eu conheço muita gente que tem o título, mas não tem a função. Eu conheço gente que tem o título de apóstolo, mas não tem a função apostólica. Eu conheço pessoas que têm o título de pastor, mas não tem a função pastoral. Porque Deus não me chamou só para carregar um título, Deus me chamou para carregar um encargo, uma função prática. E é melhor não ter o título e ter a função é melhor não ter o título e ter a função do que ter o título e não ter a função. Então é melhor ter a função. Você está entendendo? Diga amém. Então as multidões foram ver Lázaro, elas foram ver Jesus e muitos creram, diz lá, Evangelho de João capítulo 12, se eu não estou enganado, do 1 até o 9 ou 10. E elas foram ver Jesus, mas foram ver também o seu amigo Lázaro. Olha como Deus é, eu estava querendo que ele viesse mesmo me ajudar aqui, eu fiquei assim, não vou pedir casa, né, não pedi nada, mas que bênção, vamos juntos. Então, eles foram ver o seu amigo lá, o amigo de Jesus. Amados, tudo começa em mim. Faz isso aqui que eu estou fazendo, ó. Tudo começa em mim. Sabe qual é o mal dessa geração? Querer cobrar do outro aquilo que ele mesmo não faz. Você sabe qual é o mal dessa geração? Exigir do outro uma postura que ele mesmo não tem. É exigir algo que ele mesmo não faz. Tudo começa em nós, então, amados, escute. Parnaíba vai ser transformada não pela igreja que você está indo, mas pela igreja que você está sendo. Você não entendeu? A minha cidade é transformada não é só pela igreja que eu estou indo. Até porque, irmãos, uma igreja relevante, ela não é formada por assistidores de culto. Assistir, você assiste um filme. Assistir, você assiste uma série na Netflix. Assistir, você assiste uma apresentação. Você não está aqui para assistir coisa alguma. Você está aqui para adorar um Deus que está recebendo e assistindo o nosso culto. Uma igreja relevante não é formada por assistidores de culto. Ela é formada por cumpridores de propósitos. Você entendeu? Diga amém. Queridos, Deus me falou uma coisa antes de eu subir aqui na hora da adoração, que algumas pessoas que estão aqui serão poderosamente visitadas pelo Espírito Santo nessa noite. Querido, abra o teu coração. Abra o teu coração. Então tudo começa em mim, causadores de impacto, pastor. E o que isso tem a ver com esse texto, pastor? Tem tudo a ver, querido. Diga, causadores de impacto. Tem uma atitude, querido. Sabe qual é a maior crise que a igreja no Brasil vive, irmãos? Crise de posicionamento. Crise de quê? Posicionamento. Nós precisamos nos posicionar. Seja um causador de impacto. Eu já prego o evangelho há 30 anos. E eu vejo tanta gente capaz nas igrejas, irmãos. Que tem uma capacidade. Deus te deu uma formação, uma pós-graduação. Amados, as pessoas estão gemendo por Jesus. As pessoas estão carecendo de Jesus. Sabe por quê? Tem pessoas que só você conhece, ninguém mais conhece. Eu nunca vou ter acesso a elas. O pastor nunca vai ter acesso a elas, mas você tem acesso a essas pessoas. E você, a sua existência, a sua vida, a sua existência é a prova de que existem pessoas que só você conhece. Existem coisas que Deus quer fazer só através de você e de mais ninguém. Você está comigo? Diga amém.
E eu vejo muita gente cheia, preparada, mas cheio para quê? Meu querido, só vale a pena, só faz sentido ser cheio de Deus se for para transbordar na vida das pessoas. Sabe, eu entendo que Deus quer levar essa igreja, você e a minha, a uma dimensão transbordante, onde eu entenda que eu não existo para morrer cheio, eu não existo para reter. Você é uma fonte, você não é um dreno. Você é uma fonte jorrante, amém, querido? Você não é um dreno, porque tem muita gente que quer o evangelho do dadá. Você conhece o evangelho do dadá? Dadá, dodô nada, só quer receber. O evangelho do suga sem somar, suga demais. O evangelho do se dói por tudo e não se doa por nada. Uma dimensão transbordante não é você morrer cheio e reter, é você morrer vazio por ter transbordado na vida dos outros. Sabe, amados, Deus está liberando muito nesses dias, mas o propósito dele em liberar isso tudo é que você saia daqui transbordando na vida dos outros. Fala comigo assim: ser cheio, ter muito, só se for para transbordar. Porque ter muito, só para dizer que tem, eu só posso derramar sobre os outros aquilo que se tornou abundante em mim. Amado, você nunca levará as pessoas a um nível que você não está. Eu não posso levar você a um nível que eu não estou. Aquela história diz: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não existe, querido. No reino de Deus ela não existe. Você nunca levará as pessoas a um nível que você não está. Você tem que decidir ser impactado se você quer impactar outras pessoas. Eu só posso derramar sobre os outros aquilo que se tornou abundante em mim. Mas eu te dou uma notícia poderosa: Deus ainda tem mais. Ele sempre tem mais. Algo novo, vai dando glória a Deus, querido. Algo maior, algo inesperado, algo grandioso, algo sobrenatural. Por isso que você não pode estacionar no seu relacionamento com Ele. João 14,6 diz que Jesus é o, artigo definido, o caminho. Ele não é o estacionamento para você parar e estacionar. Ele é o caminho para você prosseguir, para você andar nele. Salmos 25:14, a intimidade, o segredo, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Deus tem segredos para nos revelar na intimidade com Ele. Existem segredos, sons que você só irá ouvir no secreto, na sua intimidade com Deus. Toda frutificação na nossa vida provém do nosso lugar de intimidade com Deus. Tudo começa no seu relacionamento com Deus. Você é dizimista fiel na sua igreja quando você se relaciona com Deus. Você ama a sua esposa, você ama, honra o seu cônjuge quando você é fiel no seu relacionamento com Deus. Tudo começa em Deus, querido. Toda frutificação na minha vida, você anda em aliança com a sua igreja, com a sua liderança, quando você se submete, quando você tem um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Eu entreguei minha vida a Jesus, eu tinha 17 anos para 18, o mesmo ano que eu casei. Eu entrei na igreja, irmãos, você escuta isso, vou abrir um parêntese aqui. Vamos já entrar aqui de volta, estamos dentro. Falando de causar impacto. Quando cheguei na igreja eu era um skatista, vim de uma vida totalmente fora do propósito. Sabe onde é que eu estudava? Aquela sexta série que eu não sei mais nem qual é. Eu tinha 18 anos, 17 para 18 anos, na antiga sexta série. A minha namorada, que é minha esposa hoje, me ensinava naquele projeto EJA, estudando comigo. Eu consegui terminar o que chamava o primário, né? Até a oitava série, eu não sei mais como é que chama hoje, né? Chamava
Aí terminei o ensino médio. Na verdade, eu entrei no seminário teológico devendo o meu 2º grau. Me formei. Sabe quantos anos eu lecionei, irmãos? Quase 20 anos. No mesmo seminário que eu estudei, eu virei coordenador. Era o reitor e eu. Aí lá no seminário eu aprendi uma coisa. A teologia te apresenta Deus, mas só a intimidade te revela um Pai. Não, você não entendeu. A teologia, ela pode te apresentar Deus. Sabe por quê? Porque Deus não é um rato de laboratório. Você vai poder estudar Ele plenamente e dizer que conhece. Quem compreendeu a mente do nosso Senhor, Ele é infinitamente maior. Os planos que Ele tem são maiores e melhores. A teologia te apresenta Deus, mas a intimidade te revela um Pai. E na pandemia eu me pós-graduei. Em 2004 eu me formei no seminário. Aí na época os seminários teológicos não eram reconhecidos. Aí tem uma convalidação. Na minha época não era. O que você chama hoje de TCC, no meu tempo era monografia. Alguns amigos meus chamavam mamografia. Eu fiz a minha monografia sobre a cultura na máquina de escrever, irmãos. Escuta. Aí precisava convalidar. O que é convalidar? Pagar outras disciplinas para que o diploma fosse de fato reconhecido pelo MEC, chancelado pela Universidade Federal do Piauí. Eu fiz. E pós-graduei na pandemia. E hoje eu estou no 2º período do curso de Direito. Para a glória de Deus. E eu estou fazendo Direito não é só para estudar, não. Eu vou advogar mesmo. Diga glória a Deus. Por que eu estou falando isso? Porque eu era um improvável que se tornou provável. Por que eu estou falando isso? Porque começou lá quando eu cheguei na igreja. Que com 10 dias na igreja eu olhei para uma pessoa do meu lado e aquela pessoa se tremia toda. E eu olhei para a irmã e disse: o que é isso aqui? Ela disse: é batismo no Espírito Santo. Eu digo: o que é isso? Aí ela disse: é um dom. Eu digo: como é que recebe? Irmãos, olha como Deus é. Deus não é como um homem é, graças a Ele mesmo. Aí ela disse: você tem que jejuar, meu jovem. Eu disse: e o que é jejum? Irmãos, imagina uma pessoa com 7 dias. Nesse tempo eu estava com 7 dias na igreja. O que é jejum? Aí ela disse, ela me explicou. Aí eu fiz 3 dias. No 10º dia, irmãos, eu estava numa reunião como essa. E eu fui batizado no Espírito Santo. Naquele dia, com 10 dias na igreja, tudo que eu estou vivendo hoje no meu ministério foi profetizado. Quando eu era alguém improvável, um jovem na igreja, que as pessoas diziam que não seria nada, e eu estou aqui. Minha esposa estava comigo, que era minha namorada. Ela lembra: meu irmão, cheguei na minha casa falando em línguas. Eu queria parar, e minha mãe disse: meu Deus, porque eu usava droga. Ela disse: esse menino voltou a usar droga, esse menino está drogado, meu filho, por que você voltou? E eu falando em línguas, e eu chorando, porque tudo que eu queria era Deus. Sabe por quê, amado? Quando Deus for tudo o que você tiver, você vai entender que Ele é tudo o que você precisa. Se eu fosse você, eu aplaudia o Senhor, e eu fazia bastante barulho, porque hoje é uma noite de impacto. Eu ficava receoso. Eu disse: eu vou voltar a estudar, 49 anos. Irmãos, eu estou com um projeto, eu vou escrever um livro. Escuta, anota aí, ó. 48 do segundo tempo. Grava isso, 48 do segundo tempo. Porque eu entrei na faculdade com 48 anos no 2º semestre. 48 do segundo tempo. E eu pensava assim: meu Deus, eu já estou no final de carreira. Qual é o propósito que eu vou ter? Irmãos, eu estava na sala de aula, aí meu professor entrou, aí disse assim: vamos se apresentar novamente, mesmo todos que conhecem, que a gente se conhece. Aí eu falei: meu nome é Cristiano. Aí ele levantou e disse assim: um pastor que muito abençoa essa sala. Pastor, a sua presença aqui nos enobrece e nos abençoa. Irmãos, eu fiquei muito feliz. Eu digo: eu estou causando impacto. Porque às vezes você pensa que não está causando, Deus está te usando para causar impacto na vida de alguém. Diga glória a Deus. Toda frutificação na nossa vida provém do lugar da intimidade com Deus. E algo me chamou a atenção na vida de Felipe. Eu vou entrar agora.
Diga assim: Felipe foi um causador de impacto. Será que ele foi um causador de impacto? Foi. Eu quero falar com muita simplicidade do perfil de um causador de impacto, usando a vida desse homem que nós lemos sobre ele, chamado Felipe. E o que eu vejo, o que eu aprendo em Felipe? A primeira característica do perfil de um causador de impacto, falando de Felipe, você vai repetir comigo bem forte. Diga: uma pessoa, mais forte, uma pessoa sensível à direção de Deus. Felipe, esse Felipe que nós lemos, ele foi um homem sensível à direção de Deus. Você jamais irá causar impacto se você não for uma pessoa sensível à direção de Deus. Felipe sai de Jerusalém, vai para a região de Samaria. Sabe, irmãos, e lá na região de Samaria, Deus, através de Felipe, faz muitos milagres. Deus faz sinais, obras poderosas. Diga comigo: a direção é mais importante do que a velocidade. Porque quando é Deus quem nos dirige, nós não erramos o caminho. Quando Deus aponta, Ele paga a conta. Quando Deus aponta, Ele se responsabiliza. E lá em Atos capítulo 8, eu quero que você coloque aí, eu vou ler nessa versão aqui. Atos 8, do 5 até o versículo de número 8. E desceu Filipe à cidade de Samaria e lhes pregava a Cristo. Olha aquela, depois de, a primeira palavra ali, depois de as, deixa lá, volta lá, no 6. Volta lá. E as multidões, diga assim, multidões. Peraí, Filipe estava pregando para quem? Filipe estava pregando para quem? Olha se ele fosse hoje, será que faria o que fez? Multidões. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam sinais. Ele estava sendo usado por Deus. Um grande avivamento acontecendo. O seguinte: porque os espíritos imundos saíram de muitos, os que tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Sinais tremendos, maravilhas. 8. E havia grande alegria naquela cidade. Portanto, eu estou falando de um homem que estava sendo participante, sendo usado por Deus para um grande avivamento, amém? E aí esse homem que está nesse grande avivamento, Deus disse para ele: Filipe, vamos para Gaza. Filipe, sai de um lugar de um mover e vai para o lugar da minha direção. Versículo 26. Tudo no capítulo 8 de Atos 26. Atos 8, 26. O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te, vai para o lado do sul, a caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Na minha versão diz: vá para o sul, para a estrada deserta, que desce de Jerusalém a Gaza. Você está entendendo o que Deus faz? O homem está pregando para uma multidão, sendo poderosamente usado por Deus. Eu disse: ei Filipe, acabou, agora você vai para outro lugar. Você vai descer para uma estrada deserta, você vai para esse lugar em Gaza. Você vai para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém para Gaza. Se você não acompanhar, você não vai entender. E o que eu quero dizer para você, querido? Que às vezes o processo de Deus para a sua vida é deixar a multidão e investir em uma pessoa. Nós só queremos deixar uma pessoa e investirmos nas multidões. Amados, às vezes o projeto de Deus para a sua vida é abandonar as multidões, no sentido de ser tirado de lá para uma pessoa. Esse eunuco, que ele pregou o evangelho para ele foi a chave para a entrada do evangelho na sua nação, na Etiópia. Para muitos parece loucura Deus tirar você de um mover, de um lugar grande, de uma situação enorme, para um caminho deserto, na estrada do sul de Gaza, porque o propósito de Deus era que ele pregasse o evangelho para o eunuco, que ele fosse
a porta, a chave de entrada do evangelho na Etiópia. Você está comigo? Diga amém. Às vezes o processo de Deus para você é se concentrar numa pessoa, pessoas chaves. E eu quero profetizar que Deus vai colocar pessoas chaves na sua vida, querido. Nós precisamos discernir um momento de estarmos com a multidão e um momento de estarmos com os indivíduos. É interessante você notar que a estrada, o caminho que Deus manda ele ir, é um caminho deserto, um caminho quase nunca utilizado, caminho não percorrido. Eu gosto dessa expressão. E aqui eu quero te dar um ouro que Deus tem ministrado ao meu coração. Em alguns momentos Deus me pediu para renunciar a muitas coisas. Eu não entendi na hora. Se Deus te pede algo em comum, é porque Ele tem algo em comum com você. Vou repetir que você não entendeu. Se Deus te pede algo em comum, é porque Ele tem algo em comum com você. Deus pede para Abraão, seu filho Isaque, isso foi em comum. Como eu disse ontem, Deus não queria matar Isaque, Deus queria a disposição de Abraão em entregar, em oferecer Isaque. Deus queria provar para ele, Abraão, que ele era mais filho de Deus do que pai de Isaque. Abraão não via, mas ele subia com seu filho Isaque, figura do Messias, do outro lado. O anjo subia com o cordeiro da provisão, querido. Escuta, olha para cá, irmãos. Às vezes, na maioria das vezes, a direção de Deus, ela vai contrariar as nossas vontades. A direção de Deus às vezes nos tira do palco dos aplausos e nos leva ao caminho do desconhecido. Às vezes Deus vai te tirar do palco dos aplausos para te levar ao caminho desconhecido, mas Ele sabe o que faz. Deus sempre sabe o que faz, querido. Segundo perfil de um causador de impacto. Vamos ver se você aprendeu o primeiro perfil. Diga comigo: sensível à direção de Deus. Sabe, Filipe era um homem sensível à direção de Deus. Sensível à direção de Deus. Segundo perfil de um causador de impacto. Um intérprete da palavra. Diga comigo: um intérprete da palavra. Essa geração está cheia de gente dizendo que é, né? Quem é não diz que é. Aprendam isso. Quem é não diz que é. Quem é simplesmente faz. Quem diz que é, na maioria das vezes não é. Porque quem é não precisa dizer que é. Quem é simplesmente é e vai ser. Quem é um homem de Deus não precisa dizer que é um homem de Deus. Diga: um intérprete da palavra de Deus. Ou intérprete da palavra. Amados, nós precisamos interpretar a palavra para essa geração. E eu não estou falando de uma interpretação hermenêutica, exegética. Intérpretes da palavra de Deus são, antes de tudo, homens e mulheres de intimidade com Deus. Um intérprete da palavra é um homem e uma mulher que tem intimidade com Deus. Como eu disse, segredos são revelados na intimidade. Antes de sermos intérpretes, nós precisamos ser praticantes dessa verdade. Isso não tem muito a ver com pregação, irmãos. Porque o problema dessa geração não é alimento. O problema dessa geração não é falta de alimento. O problema dessa geração é falta de apetite. Porque alimento tem de todo jeito, de toda forma. E eu disse ontem, para ser um pregador, suba em um altar. Para ser um homem de Deus, seja um altar. Muitas vezes você será a única Bíblia que as pessoas irão ler. O que me dói nessa geração é religiosidade sem espiritualidade. Tem muita gente que é religiosa, mas não é espiritual. Muita religiosidade e pouca espiritualidade. Como eu disse, nós nunca levaremos as pessoas a um nível que nós não estamos. Pregue o evangelho o tempo todo e, quando necessário, use palavras, disse alguém. Pregue com a sua vida. Pregue com
Amado, aprenda uma coisa: o seu testemunho ou a falta dele sempre chega na frente. O seu testemunho ou a falta dele sempre chega na frente. Pregue o evangelho o tempo todo. Quando necessário, use palavras. Terceiro perfil de um causador de impacto. Falando da pessoa de Filipe, seja consciente do princípio da cooperação. Vocês percebem que houve uma sociedade nessa atuação, no texto de Filipe? Diga: o Espírito Santo e Filipe. Amado, você pode não ter a maioria, mas você tem um que é maior com você. Pergunta para mim assim: se você me perguntasse, pastor, o que teria acontecido se Filipe não tivesse obedecido? O que teria acontecido se Filipe não tivesse saído de onde estava, em Gaza, e ido aquele caminho deserto em Samaria, e ido aquele caminho deserto ao sul de Gaza, para pregar o evangelho para o eunuco? O que teria acontecido? Teria acontecido o mesmo que acontece quando nós não obedecemos à voz do Espírito. Nada, absolutamente nada, não teria acontecido nada. Quantas vezes Deus deixa de fazer coisas, não porque Ele não é onisciente, onipresente, onipotente, mas a Bíblia mostra que Deus já deixou de fazer coisas, porque não houve cooperadores. Ezequiel capítulo 22, 30 e 31. Ezequiel capítulo 22, 30 e 31. Sabe, um grupo que Deus conta, são os disponíveis. Ezequiel capítulo 22, 30 e 31. E aí nesse texto você vai ver que Deus procura cooperadores. A minha versão diz: procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor da terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei um só. Porém, a ninguém achei. Deus está procurando homens para se colocarem na brecha, e Ele não encontrou. Aí no verso 31. Por isso, derramei sobre eles a minha indignação. Com fogo, o meu furor consumidor, fiz o seu caminho recair sobre a sua cabeça, diz o Senhor. Enfim, eu procurei, mas eu não achei, amados. Hoje Deus está procurando homens e mulheres que se candidatem nesse ambiente a saírem por aquele portão, como Filipe, com o coração ardendo, desejando, querendo, se voluntariando e dizendo: eu quero causar impacto. Deus não vai mudar Parnaíba, Teresina, se nós não cooperarmos com Ele, querido. Não seja um consumidor de bênçãos, seja um caçador de Deus. Quem quer ser um cooperador, diga amém. Com tudo que você tem, com tudo que você é. Deus não quer nem um pouco, nem um muito. Sabe, pastor, eu tenho um sonho, eu tenho um sonho como pastor. Talvez o pastor não tenha, eu tenho. Eu falo isso lá na igreja. A gente não precisar mais falar, nem dizer nada sobre oferta, e as pessoas lançarem aos pés do Senhor tudo que elas têm e são. A gente ensina, porque o nosso dever é ensinar. E a gente ensinando, a maioria ainda não faz, né? Por causa da dureza, da falta de entendimento, eu não sei. Mas eu tenho um sonho de que as pessoas, sabe, entendam que Deus não quer, não é o pouco e nem o muito, Ele quer tudo de mim. Tudo que eu sei, eu não estou falando do teu dinheiro, querido. Eu estou falando de você por completo, amém, querido?
Tem uma ovelha minha que ela foi dar uma palavra lá e eu gostei. Ela disse: dinheiro é ferramenta. É só uma ferramenta que Deus usa. É só uma ferramenta que o Senhor usa para abençoar a sua casa. Mas é tudo sobre coração. A sua vida só vai ser usada por Deus quando ela não for mais sua. Diga para o seu irmão: a sua vida vai ser usada por Deus quando ela não for mais sua. Como eu disse, quando Deus for tudo que você tiver, você vai entender que Ele é tudo que você precisa, querido. A minha palavra é que Deus levante hoje em Filipos, nesse lugar, homens e mulheres que entendam, que sejam sensíveis à direção de Deus, que entendam o princípio da cooperação. E por último, o perfil de um causador de impacto. Decida ser um alterador de destinos. Decida ser alguém que altera o destino de quem está perto de você. Decida ser um alterador de destinos. Amados, Filipe foi um canal de Deus para alterar o destino, não só do eunuco, mas da Etiópia. Você será um alterador de destinos nessa cidade. Quem crê nisso, diga amém. Deus não nos chama só para edificarmos uma igreja grande. Deus nos chama para mudarmos o destino de uma cidade. E isso irá inspirar cidades do mundo inteiro. Filipe é uma figura da igreja, amados, que foi plantada numa cidade para alterar o seu destino. Oh, querido, seja um Filipe nessa geração. Seja um alterador de destinos. Deus não vai fazer nada através de você que Ele não tenha feito primeiro em você. Quando eles estavam cantando aquela canção, eu não te troco por nada, não há espaço para mais nada. Eu te confesso que eu estava com vontade de me jogar aqui nesse altar, porque eu entendo que eu existo para causar impacto na vida de alguém. E Ele me amou. Eu não tenho nada além dos meus pecados. Não é porque eu sou bom, é porque Ele é bom. Entenda, não tira essa visão da meritocracia. Não é porque você é bom, irmãos. Não é porque nós somos inteligentes. Não é porque nós temos a bola da vez. Não, é porque Ele é bom e Ele decidiu nos usar. E pela sua graça infinita nós viveremos tudo aquilo que Ele tem para nós. Amém. Você pode aplaudir dando glória. Mudanças internas precedem mudanças geográficas. Deus muda você por dentro, para te usar para mudar geografias. Depois que eu terminar de pregar, eu quero que a gente cante essa música. Quem é esse? Tal, que... Em primeiro lugar, querido, a ser transformado tem que ser o nosso interior, amém? Marcos capítulo 7, verso 20. E prosseguiu: o que sai do homem é isso que o contamina. Eu quero concluir dizendo para você essa parte. Você não tem ideia do que Deus quer fazer em você, por você e através de você. Hoje Deus quer nos habilitar a sermos causadores de impacto. Só depende de nós entregarmos o nosso coração totalmente nas mãos dEle. Entregarmos a nossa vida por inteira nas mãos dEle. Entregarmos o nosso ser totalmente nas mãos dEle. Cristianismo não é discurso, querido. É conduta, amor ao próximo. Caráter quando ninguém está nos vendo. Nós vivemos um tempo onde as pessoas romantizam o Evangelho. Mas eu vou te dar uma palavra: não faça graça com a graça, para você não cair em desgraça. Não brinque com Deus. Fique de pé.
Fique de pé. Feche os teus olhos. Queria pedir liberdade ao pastor. Feche os olhos. Hoje eu preciso ministrar. Feche os teus olhos. Lembra de Filipe, um causador de impacto. Sabe, querida, eu não vim aqui para falar nada que você não conheça. Não vim aqui para dizer nada que você não conheça, mas eu tenho aprendido que verdade velha, ela tem o sabor de verdade nova, dentro de um coração sensível à voz de Deus e faminto pela presença do Deus presente. Uma verdade velha, ela sempre se renova dentro de um coração faminto por Deus. Há uma unção e eu quero que você se coloque diante dele nessa hora, dizendo: eu quero causar impacto na vida das pessoas como Filipe causou. Eu quero sair dessa conferência entendendo que Deus me chamou para causar impacto na vida das pessoas. O pastor muito bem falou no início, nós não estamos aqui numa apresentação, irmãos. Nós não estamos aqui numa palestra motivacional. Nós estamos aqui liberando o pão do céu sobre a tua vida. Esse lugar é Belém, a casa do pão. E nós estamos liberando o pão do céu sobre a tua vida, para que você se alimente e saia daqui cheio do pão. Mas não é para engordar, é para alimentar os famintos que estão aí fora, perdidos e perecendo da glória de Deus. Quem pode adorar? Que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Vamos juntos, vai! E eu só tinha os meus pecados pra me oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atira a pedra que nunca pegou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é
passou. Eu tenho uma palavra para liberar sobre essa igreja, sobre a vida do pastor, da pastora. Nada novo que Deus já não tenha falado com ele. Rabassorecanta lavar. Mas antes disso, você que está aqui e deseja ser um causador de impacto, vai abrindo a tua boca. Não precisa ninguém tocar em você, não precisa ninguém empurrar a sua cabeça. O Espírito está aí com você, enchendo você, visitando você. Traz o pastor Anderson aqui, Nailson. Vou liberar essa palavra, eu quero que vocês filmem. Pode trazer ele aqui. Vai ficar gravado, viu? Eu não tenho a menor dúvida daquilo que Deus me mostra. Pastor, quando eu subi no altar, Deus disse para mim que está liberando uma unção apostólica sobre a sua vida. Que você não busca, você não pede. Eu não estou falando de título, eu estou falando de função. Pode vir, pastor. Porque o que é uma unção apostólica? Apóstolo vem do grego apostoléu, enviado. Os apóstolos traziam o fundamento do evangelho. Deus está levantando vocês nessa igreja para restaurar fundamentos nessa cidade de um evangelho corrompido, adulterado. E mesmo não buscando isso, Deus vai dar a vocês muitas igrejas, por causa do coração de vocês. Não buscam aplausos, não querem aplausos, mas o Senhor deu uma unção a vocês. O apostoléu é o envio. Apóstolos são enviados que carregam uma mensagem, um fundamento, melhor dizendo. Que o fundamento, que a palavra, seja sobre a vida de vocês. E eu viverei para ver essa palavra se cumprir. Quando eu pisei aqui hoje, Deus disse: libero sobre eles hoje um manto apostólico de um novo fundamento sobre essa cidade e sobre muitas nações da terra. Vocês serão procurados por muitas pessoas que precisam de cuidado, que precisam de amor, e o Senhor os levanta como instrumentos nessa cidade. Deixa eu te dar um abraço. Pois em ti eu sei que morro, leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai, e eu dependo desse amor.
cá, ó. Vem pra cá, irmão. Vamos orar. Vem, vem. Sai do teu lugar rapidamente. Pode vir, meu irmão. Vem. Espera não. Vem pra cá. Vamos juntos. Leva-me ao lugar. Onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. E eu dependo desse amor, pois sem ti eu sei que morro. Nem chegou na minha tormenta. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite na cabeça, me deu lugar na mesa. O meu pai não me rejeita, me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite na cabeça, me deu lugar na mesa. O meu pai leva-me ao lugar, onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. E eu dependo desse amor. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque Coloca a tua quando vida eu diante dele, oro, Coloca a tua vida diante dele. Você é o causador de impacto. eu vou buscar, eu vou buscar. Rebaixore canta lava. O Senhor te chamou para causar impacto. porque quando eu busco, tu te revelas a mim. Eita, que noite. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Libera, Senhor. Eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, porque quando eu busco, tu te revelas a mim. Ei. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Não, escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso Ei, vamos de juntos. ti. Distante de ti, Senhor, diga. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta. Escuta o meu clamor, mas que o ar, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Onde está a igreja? Diga. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Rabaxere canta lá, lá. Meu querido, vai colocando a tua vida diante dele. Deus chamou para causar impacto.
Essa conferência nasceu primeiro no coração de Deus, para abençoar a tua vida. Rabá, xere, canta, laia, labá, labá, labá. Muito mais do que um título, uma função. Muito mais do que um título, uma função. Uma função. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Causadores de impacto. Eu quero que você volte para o seu lugar nesse clima. Não saia do clima. Vocês entenderam o que foi liberado aqui? Volta para o teu lugar. Nesse clima. Eu vou já passar para o pastor. Escuta. Uma função apostólica, uma unção liberada sobre os pastores. Senta só um minutinho, eu vou já passar para eles. É porque eu quero pedir para eles orarem por nós. Nossa contribuição, semeadura pequena, termina aqui. Vamos voltar terça-feira para Teresina. Quero agradecer aos pastores a honra de poder ter pregado aqui com vocês. Sei que eles, como eu, não damos o púlpito para quem nós não confiamos. É uma igreja muito querida, muito amada, que mora no nosso coração. Se você puder, segue lá no Instagram. Tem uns vídeos legais. Mas a minha alegria estar aqui foi imensa. Hoje está a Amanda, está Pedro, Nailson, Lorena. Muito bom estar com eles aqui. E aqui eu entreguei o meu melhor. Espero ter podido de alguma maneira contribuir dentro da simplicidade do Evangelho com aquilo que Deus desejou liberar nesses dias. Eu espero que você tenha sido abençoado. Orem por nós, tá? Orem por nós. Eu queria chamar a pastora Diana, os pastores nos abençoarem, porque eu quero sair daqui com a minha bênção, querido, também. Amém? Você veio num lugar muito mais receber do que dar. Então, obrigado pelo convite, pastores. Obrigado, irmãos. E foi uma honra estar com vocês. Estenda sua mão para cá, queridos. Abençoe a vida, a família, o ministério, tudo que está debaixo da vida desse homem. Que o Senhor faça prosperar segundo as riquezas do eterno Deus Pai. Nós te agradecemos por toda a graça que o Senhor derramou sobre nós essa noite aqui. Te agradecemos porque o Senhor usou o teu filho como canal aos nossos corações.
Nós rogamos as tuas boas mãos, Senhor, tudo aquilo que o Senhor escreveu no teu livro sobre a vida do pastor Cristiano e da sua esposa, e sobre tudo aquilo que o Senhor confiou ao seu coração. Pai, nós rogamos as tuas boas mãos e o teu Espírito, que dos altos céus possa descer óleo fresco, vinho novo sobre ele a cada dia, ousadia, fé, sinais e maravilhas, assim como Filipe, pregando o Evangelho, pôde ser notado em suas ministrações os sinais. Assim também se siga a vida e todos os passos da vida do pastor Cristiano. Derrama sobre ele, Deus, sobre a sua cabeça, sobre da planta do pé ao alto da cabeça, toda a proteção, toda a unção, toda a graça necessária para continuar rompendo em ousadia, honrando o teu nome acima de tudo e de todos. Senhor, cuida de cada ovelha que está debaixo do seu cuidado, dos seus filhos, dos planos e até dos sonhos mais íntimos do coração do teu filho, que todos eles sejam revelados e realizados segundo a tua boa vontade. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Repita comigo, igreja: pastor Cristiano, nós te abençoamos com toda a sorte de bênçãos que já foram declaradas dos altos céus, que tu vivas muito mais daquilo que tem pedido, daquilo que tu tens pensado e daquilo que tu tens imaginado, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pastor, deixa eu te dizer uma coisa. Pode aplaudir o Senhor, querido. O pastor Cristiano não sabe de nada, nem muitos dos irmãos da igreja não sabem. Mas recentemente uma igreja nos procurou pedindo ajuda. Está sem pastor, está carente de pastor, está precisando de apoio. Nós estamos em oração, estamos cooperando com essa igreja. E tudo que o pastor Cristiano disse aqui começou a se cumprir nesses dias. E não é sobre apostolado. Quem me conhece sabe, vê a gente ensinando, sabe que isso não é do nosso coração. Mas é sobre estender a mão e fazer um pouco mais pela vida daqueles que estão necessitando. E ninguém faz nada sozinho. Essa igreja precisa se levantar, porque juntos nós vamos cumprir aquilo que o Senhor tem falado. A palavra do pastor Cristiano não veio do coração dele, certamente veio do coração de Deus, e se confirmou na minha alma, porque eu ainda temia dizer sim a essa igreja, por conta de tantas atribuições que nós temos. Mas debaixo dessa palavra eu recebo do Senhor uma autorização para estender a mão como igreja para esses irmãos que estão necessitados. Ore por nós. Em breve a igreja vai entender do que eu estou dizendo. Amém? Se coloque de pé. Obrigado, pastor. De pé, queridos. Feche seus olhos e cante isso. Ah, como eu espero o dia. Tudo vai ser na glória, a face do meu amado. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que alegria, enfim será completa. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, a tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Praça de alimentação está ali, não saia daqui sem ter comunhão com os irmãos. Que o amor de Deus, o nosso amado Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a consolação
Que o Espírito Santo seja com você hoje e sempre. Que o Espírito Santo de Deus faça de você alguém transformador de ambientes. Que o seu fogo consumidor te ative para viver sinais, maravilhas e prodígios no nome do Senhor. E o ambiente que você está inserido seja tocado e afetado pela graça de Deus que será revelada através da sua vida, no nome de Jesus. Tenha uma semana poderosa. Até amanhã às 7h30. Deus te abençoe.